Eu estou de frente hoje com a brasileira que tem a mais alta patente militar já alcançada por uma mulher. A contra-almirante Dalva Maria Carvalho Mendes. Ela é uma médica carioca que entrou na Marinha na primeira turma feminina admitida pelas Forças Armadas, isso em 1981. Hoje, mais de 5.000 mulheres são marinheiras e ocupam as mais diversas áreas de apoio à atividade militar. Dalva Maria ficou bastante emocionada ao receber a nova patente e encara sua promoção como uma renovação de seu casamento com a Marinha e com o Brasil. Viúva, mãe de 2 filhos, a contra-almirante defende a participação da mulher em qualquer atividade e tem uma certeza: não devemos ser iguais aos homens. Graças a Deus, somos diferentes. Palavras dela. Ô, contra-almirante, muito obrigada por ter vindo até São Paulo e até o meu programa. Então, vamos começar por aí. Vamos dizer, essas diferenças entre homens e mulheres se manifestam de que maneira na atividade militar? Bom, na atividade militar, na verdade, o que nós temos não é grandes manifestações de diferenças, né? Porque, pelo menos na minha área, que sou médica, nós somos médicos, e isso independe. Em um momento anterior, até havia alguma, vamos dizer assim, dificuldade, acho que muito mais de nós mulheres, até mesmo do que da Marinha, muitas vezes, das mulheres se embarcarem, né? Porque nós temos algumas peculiaridades. Se temos. Que efetivamente comprometem um pouquinho a nossa, vamos dizer assim, performance feminina, né? Mas que eu acho que atualmente está uma coisa mais digerida, digamos assim, por nós mulheres e pela Marinha, claro. Mas a senhora embarcou? Fez treinamento em mar ou não? Logo que nós entramos, nós fizemos assim, tipo uma viagem de reconhecimento, né? Entramos, conhecemos na época era o Porta-Aviões Minas Gerais, né? Que está lá. Não está lá? Maravilhoso. Não, infelizmente não. Que porta-aviões? É o São Paulo agora. Entendi. É maior, com maior capacidade, e agora é o São Paulo. Depois disso, fiz, assim, pequenas comissões, como a gente chama, né? São pequenos períodos que se... Quanto tempo? Tipo assim, menos que um mês, né? Eu, pessoalmente, a minha experiência. Mas é lógico que isso não é, vamos dizer assim, para todas as mulheres. Porque, por exemplo, que as mulheres que vão para o navio da Esperança, né? Que é o navio que fica lá na região amazônica, né? O pessoal chama de navio da Esperança, porque, na verdade, é praticamente o único contato que alguma parte do nosso povo tem com a instituição, né? Com a parte institucional mesmo. Então, essas pessoas ficam 2, 3 meses, às vezes mais tempo nos navios, fazendo esse apoio que é voltado efetivamente para a parte de assistência médica, né? Olha, a gente tem uma imagem muito romântica do que é ser marinheiro. Eu mesma já gravei uma música linda do Renato Teixeira que falava: marinheiro bonito, qual o segredo, não sei, e por aí vai. Poetas já cantaram a vida nos mares, né, embarcações e tal. É fantasia? É uma profissão muito bonita, mas não é uma profissão muito fácil. Não é? Ficar no mar, longe da família, já é uma dificuldade para muita gente, né? Principalmente para as longas viagens. Mas isso não é da Marinha só, da Marinha de Guerra do Brasil, né? Isso é da Marinha de uma maneira geral. O mesmo pessoal que faz a parte comercial fica muito tempo longe. Então, o que eu digo sempre é que realmente precisa de ter uma aptidão. Você realmente precisa querer isso. Não é simplesmente chegar, entrar no navio e ficar... Porque como passageiro é maravilhoso, né? Eu não sei, sabe por que não? Porque as minhas experiências com grandes barcos, e isso foi para fazer reportagem, etc., foram desastrosas, porque eu enjoo uma barbaridade. Quem vai fazer, quem se propõe a entrar na Marinha, não pode ter esse problema, pode?
Eventualmente a gente até tem esse problema, mas depois a gente se acostuma. Ah, é? É, porque são os cheiros, é o balanço do mar, né? Que até, como você falou, tem muito a ver com essa parte romântica, né, da coisa. Mas este balanço do mar, se o mar estiver calmo, como a gente diz mar de almirante, fica tudo bem, né? Mas se o mar começa a encapelar, aí começa a ficar complicado. Bom, o teu mar já melhorou muito, porque já é mar de contra-almirante. Já melhorou, pois é. Me diga uma coisa, como é que nasce uma mulher? Como é que nasce no sentido de... Como é que surge uma mulher como você, como a senhora? Eu posso chamá-la de você? Pode. Você nasceu na Tijuca. Na verdade, eu nasci na Tijuca, mas, digamos assim, na ocasião eu morava no Caju. Meus pais moravam no Caju. Ah. Eu nasci na Tijuca porque eu nasci na Ordem Terceira da Penitência, que fica ali na usina, né? Ah. Mas, na verdade, meus pais moravam no Caju. Seus pais faziam o quê? Meu pai, na ocasião em que eu nasci, era torneiro mecânico da extinta Cruzeiro do Sul, que justamente ficava ali no Caju. Companhia aérea. Companhia aérea, que já saiu. Não, Né? já se foi. Já se foi. Né? E depois virou Varig, depois. Né? E sua mãe? Minha mãe era formada, né, em contabilidade, mas acho que ela pouco realmente utilizou este conhecimento, porque trabalhava antes de conhecer meu pai, namorou, noivou, casou e aí praticamente parou de trabalhar. Ficou sendo dona de casa. Você teve uma vocação militar antes da faculdade ou foi um acaso? Porque você foi fazer medicina. Eu fui fazer medicina. Esse sempre foi o sonho inicial da minha vida. Eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse a medicina. E sempre tive um inteiro apoio dos meus pais, né? Meu pai é um cearense daquele, né, bem... Machão. Mas, ao mesmo tempo, ele sempre me disse que a filha dele tinha que ser dona da sua própria vida. Muito bom. Não tinha que depender de ninguém, muito menos de homem. Isso ele sempre me disse. E me ensinou outra coisa, que o meu direito terminava onde começava o direito dos outros. Muito bom. Eu conhecia essa como uma norma britânica, né? Os ingleses, se não me engano, é que lançaram isso pela primeira vez. A liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro. Exatamente. Então, ele me ensinou essas coisas. E para que eu pudesse mandar, eu tinha que saber fazer. Então, são esses 3 conceitos que o meu pai me passou que fizeram com que eu fosse caminhando ao longo da vida. E como eu sempre quis ser médica, e nós também não éramos, assim, muito abastados, digamos assim, né? E naquela ocasião a gente tinha facilidade, né? Os colégios públicos eram muito bons. Muito bons. Muito bons. Lembro até hoje das minhas professoras do primário, que são maravilhosas. Dona Nilda, que foi a primeira, na escola Mendes Sá, lá no Rio Comprido, que depois foi para onde nós fomos morar. E Dona Júlia, também uma pessoa espetacular. Então, essas pessoas todas é que foram as pessoas que foram formando, né, a pessoa Dalva, né? Você sempre foi assim, equilibrada? Ou não? Você já teve seu tempo de inquietude e revolução? Eu nunca fui muito revolucionária, não. Eu sempre fui mais ou menos centrada. Sou a mais velha de 2 filhas, mulheres, né? Só você virou militar? Mas a minha irmã é juíza, quer dizer, eu acho que... Vocês são filhas do mesmo pai. Olha aqui, você escolhe a medicina, vai fazer a medicina, e é lá que surge a oportunidade? E é lá que surge a oportunidade, porque quando eu me formei na turma de 79 da UERJ, passei para a residência médica na UERJ e no Fundão, logicamente, escolhi a UERJ, que já era minha casa, e comecei a fazer residência em anestesiologia
no serviço do Dr. Portela, que era o... Né, Aliás, por que essa escolha da anestesiologia? Olha, eu custei um pouco a escolher. Escolhi anestesia por algumas particularidades. Uma que eu achava que para ser, e eu continuo achando isso até hoje, né, que para ser um bom anestesiologista você precisa ser um excelente clínico e realmente querer cuidar do paciente. Porque quando você é um anestesista, você você lida com gases, é uma coisa delicada, é perigoso, é isso? Você precisa de saber muito bem clínica médica para que você possa efetivamente cuidar do seu paciente como um todo. Você tem que saber bastante farmacologia, porque as drogas, elas são... as mudanças no paciente com as drogas que você está administrando são muito rápidas. Aliás, nem são mais gases, eu falei agora, é uma coisa... Estou aqui no tempo do éter. Não, a gente ainda usa alguns gases, mas atualmente a anestesia venosa é o forte da anestesia, né? É lógico, a gente tem anestesia condutiva, com bloqueios, com outras coisas, mas a anestesia venosa hoje em dia, com o desenvolvimento, né, permite um dormir e um acordar bem mais tranquilos. Não. E então... Quando você escolheu... Mas quando eu comecei não era bem assim, não. Não, né? Quando você começou, acho que não era nada disso, nem ser uma mulher na Marinha. Quer dizer, eu tenho a impressão que era outra barra. Não, a Marinha, na verdade, nos hospitais já tinham médicas civis. Então, a nossa entrada não foi assim, nada tão... extravagante. Tão assim, difícil de ser compreendido, né? Muito pelo contrário, nós fomos recebidas muito bem pelo nosso pessoal. Inclusive, eu tive a oportunidade de, antes de, efetivamente, de entrar para a Marinha, fomos eu e a minha amiga, as minhas amigas, digamos assim, que estávamos fazendo residência lá no Pedernest, lá no serviço do Dr. Portela. Nós tivemos a oportunidade, né? Fomos convidados para conhecer o Hospital Naval Marcílio Dias, que estava recém-inaugurado. E nós ficamos apaixonadas, lógico, né? E foi aí que surgiu a ideia ou o convite? Ou como é que foi? Não. Foram coisas que aconteceram praticamente ao mesmo tempo. Apareceu a possibilidade de se fazer o concurso público e nós nos inscrevemos. E, ao mesmo tempo, uma de nós, que eu me recordo muito bem quem, conhecia uma pessoa que trabalhava no Hospital Naval Marcílio Dias, que nos convidou para conhecer o hospital. Que encantou vocês. Que nos encantou, né? Lógico, um hospital novo, tudo que tinha de mais moderno tecnologicamente tinha lá. Quem é o profissional que não quer trabalhar num ambiente desse? Eu outro dia mesmo fui fazer uma cirurgia e a médica falou, você pode escolher entre esses hospitais, mas esse aqui é novinho, é tudo novinho, lençol novinho. Eu achei curioso isso. Pois é, porque dá prazer para quem é profissional, trabalhar num lugar que realmente inspira confiança na gente, para que a gente possa trabalhar de forma adequada, que a gente possa realmente cuidar do nosso paciente. Eu acho que não tem nenhum profissional que não goste disso. Contra-almirante, como é que foi a sua vida de universitária? E agora você vai entender por que eu estou perguntando isso. Vou misturar assuntos. Aqueles anos em que você fazia faculdade foram anos de grande agitação política. Os militares não eram vistos com muita simpatia pelos estudantes. A sua faculdade era muito politizada e como você se posicionava em relação ao assunto? Bom, eu fui da UERJ. Né? Não é mais politizado, mas também não é a menos politizado. Eu nunca fui muito ligada com essa coisa de política, né? Eu acho que a minha política sempre foi a da boa vizinhança e do estudo, de forma que eu pudesse fazer as coisas melhor possível. Eu nunca fui extremista em nada na minha vida, pelo menos que eu me lembre. Sou muito apaixonada pelo que faço, isso sou. Mas não sou extremista, não. Eu sempre caminhei pelo centro, porque eu acho que é a melhor forma de se conduzir qualquer coisa, qualquer vida, qualquer assunto. Entendeu? Então, eu nunca fui. Embora na minha turma, a Jandira Fegali é da minha turma.
A Jandira Fegali. É da minha turma. Então, existiam algumas pessoas que efetivamente estavam ligadas com a parte política, mas eu nunca me interessei por esse assunto. Por que você chegou, você, a contra-almirante? Na sua opinião? Porque eu, né? Não. Eu fui fazendo a minha vida, é o que eu digo. Eu sempre fui uma pessoa que caminhei pelo centro, pelo consenso, sem brigas. Eu acho que com briga a gente não chega a lugar nenhum. Eu acho que se a gente conseguir compor qualquer coisa, vai. Fiz todos os cursos de carreira que existem, né? A gente começa, como curso de carreira mesmo, militar, a gente começa com o curso que é o primeiro que a gente faz quando a gente entra, para de adaptação ao oficialato. Depois a gente vai fazendo outros cursos, que é o curso básico, depois a gente vai fazendo o curso para oficiais superiores, com nível de mestrado, depois a gente faz, por último, a gente faz o curso de Política e Estratégia Marítima, que é o CEPEM, né, na Escola Naval, que é a nível de doutorado. Mas nesse meio de caminho, antes de chegar efetivamente à parte administrativa, a gente é médico ou a gente é técnico, não importa, no meu caso, médica, né? E aí eu como técnica, eu fiz os cursos técnicos, vamos dizer assim, que me habilitavam dentro da própria Sociedade Brasileira de Anestesiologia a ser uma professora, digamos assim, né? Uma instrutora dos alunos que estavam fazendo o Centro de Ensino e Treinamento, que nós temos lá no Marcílio Dias também. Né? Então, comecei sendo instrutora, né? Como eu sempre digo, tem uma noção de filhos espalhados aí por esse Brasil inteiro. Acho que alguns até estão no exterior, não sei bem, mas com certeza no Brasil inteiro. Tive a oportunidade de fazer um curso de 2 meses lá mais como observadora, né, no hands-off, né, no Hospital Naval de Bethesda, lá nos Estados Unidos. E você está me dizendo o quê? Clínica de dor. Eu estou dizendo para você o seguinte, que eu fiz o caminho normal que o médico tem que fazer, né? Fui seguindo o que tem que ser feito. E fui. Você não se atribui nenhuma qualidade além da disciplina e de seguir tudo à risca? Você não acha que tem uma razão de ser para você ter chegado a contra-almirante? Não, a razão de ser, além disso tudo, é realmente você ter capacidade administrativa. E aí eu pude mostrar a minha capacidade administrativa no momento que eu comecei, primeiro como chefe de clínica, depois como vice lá do Marcílio Dias, como vice de ensino, depois como diretora da Unidade Integrada de Saúde Mental e, por fim, diretora da Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória. Você sabe mandar? Eu sei mandar. Eu acho que eu sei mandar. E eu acho que eu sei mandar de uma forma que as pessoas obedecem, porque compram a minha ideia. Eu acho que eu não só sei mandar, eu acho que eu sei liderar. Diga para mim uma coisa. Você conheceu o seu marido, o engenheiro Rodolfo de Castro Mendes, enquanto fazia faculdade? Não, eu conheci meu marido, eu tinha 14 anos de idade. Não? Eu tinha 14 anos de idade. Meu pai sempre como... Ele foi seu primeiro namorado? Antes a gente tinha aqueles flertezinhos, né, que a gente ficava olhando, né? Mas eu conheci numa festa, num clube português, que eu nunca havia ido antes, que eu fui, nem me lembro por quê, com os meus pais, e ele me tirou para dançar. E eu fui, né, dançar com ele, e ele me perguntou se eu queria namorá-lo. Ele tinha quantos anos? 19. 5 anos mais velho. Isso, estava entrando para a faculdade, né? E eu disse para ele, meu pai não deixa. E aí ele disse assim, se esse é o problema, eu peço a ele. E foi assim. Quando você fazia medicina e ainda... Não, você tinha acabado de entrar para a Marinha quando você engravidou. Foi.
eu engravidei, a gente já estava casado há algum tempo, né? Eu casei Você ainda casou no muito internato. cedo. Eu casei no internato ainda. Mas a gente tinha, né, ia esperar mais um pouquinho, porque eu ainda, né? Mas, quando eu entrei para a Marinha, não estava grávida, né? E aí, devo ter engravidado, acredito eu, porque meu filho nasceu em fevereiro, e eu entrei para o curso de adaptação em 5 de abril. Então, eu acredito Menos de um ano depois. que eu tenha engravidado em maio, final de maio, mais ou menos, que eu engravidei. Ainda estava fazendo curso, porque o curso terminou em agosto. Como é que você, digamos, adaptou a Marinha à sua casa? Eu estou dizendo, como é que você colocou a Marinha dentro da sua casa e vice-versa? Porque eu acho que, eu não sei se a sua história é como a minha, mas a gente leva Eu não sei, trabalho para... eu realmente, eu agradeço muito a Deus, porque me permitiu ter um companheiro, um real companheiro. Não um marido, não, um companheiro. Aquele que divide os momentos tristes, os momentos alegres, que leva filho para passear, que faz comida, que ajuda a lavar roupa. Ou seja, um companheiro. Companheiraço. Entendeu? E isso é uma coisa que é difícil, porque eu já estou há 6 anos viúva. 6 anos. 6 anos. Ele teve uma doença? Ele fez um infarto fulminante. mesmo? E não deu tempo da gente fazer nada. Bom, eu sinto tocar no assunto, mas a minha pergunta era como é que você... Então, eu acho, foi por isso, eu foi por acho, essa parceria eu que acho você... que esse é que é o caminho que as mulheres devem perseguir. Não é? Os homens não são nossos inimigos, os homens são nossos parceiros. Se nós conseguirmos esses parceiros, com certeza todos vão ganhar. A família vai ganhar, a sociedade vai ganhar, nós mulheres vamos ganhar e os homens vão ganhar também. Também, claro. Agora, a vida social vocês levavam de que maneira? Vocês frequentavam civis, a turma da engenharia ou a turma da marinha? Os amigos, independente de onde eles fossem. Mas eram basicamente, seus amigos ficaram basicamente militares ou civis? Mas até militares mesmo, né? Porque a gente acabou que eu acho que ele acabou incorporando muito mais meus amigos do que eu até os amigos dele. Com o tempo, né? Ficou sendo assim. É lógico que os amigos antigos, engenheiros, permaneceram. Esses permanecem até hoje mesmo, com eles já tendo partido. Mas os novos amigos acabaram sendo mais de marinha do que mesmo de engenharia. Você é médica na Marinha, foi sempre, quer dizer, você foi médica na Marinha sempre. Isso fazia com que você não tivesse o treinamento militar que é de praxe, ou você teve que fazer? Eu estou dizendo... O médico, ele até faz o treinamento militar, né, também. Mas, na grande maioria das vezes, a gente acaba se adestrando nas missões que a gente faz. Assim, fica marchando e tal, só quando a gente tem uma solenidade, porque se a gente ficar só marchando, a gente não atende os pacientes, né? Mas exercícios, essa coisa toda, nós não? temos um programa de TFM, que seria o adestramento físico, né? Que seria como que os civis, nós mulheres gostamos muito, que é a academia, né? É só para realmente manter uma fosse mais puxado como militar. Depende da área de atuação, né? Então, aquelas pessoas que efetivamente estão mais no campo, eles têm que estar mais adestrados. Os médicos, eles não precisam estar tão adestrados, eles têm que ter resistência suficiente para suportar as missões. As hospitais de campanha, ou o que seja. Você, como contra-almirante, deixa de exercer a medicina? Já há algum tempo que a gente, depois de uma certa fase na carreira, a gente começa a ficar muito mais administrativo do que propriamente operativo. Certo. Né? É lógico que agora a gente fica como diretor, vice-diretor, e aí
Até a gente, de vez em quando, né, quando há oportunidade, de repente, dá uma fugidinha para ver um paciente, né? Mas, Dá vontade ainda. agora vai ser mais difícil, até porque também a anestesia tem uma peculiaridade. A maioria dos anestesistas, depois de um certo tempo, eles cansam um pouco, né? Por quê? Porque é cansativo. É um estresse, precisa de muita capacidade física também para suportar, né? Porque são longas jornadas, né? O paciente você tem que ficar do lado, é muita responsabilidade e a gente observa que depois de um certo tempo o anestesista começa a cansar um pouco. E de uma maneira geral ele começa a fazer alguma outra coisa. Eu, no meu caso, eu já comecei já há algum tempo, né? Agora estou um pouco afastada também, a fazer a parte de clínica de dor, né? Eu cheguei a ser chefe da clínica de dor, lá do Marcílio Dias. Clínica de? Dor. Que eu acho interessantíssimo, porque eu andei entrevistando pessoas profissionais do ramo e fiquei muito impressionada com a repercussão, o tanto de gente que tem dores e sem saber por quê. É uma coisa de época ou sempre foi assim? Eu acho que sempre foi assim. Eu costumo dizer o seguinte, que dor é uma coisa muito difícil de você mensurar. E a nossa dor sempre é pior do que a de qualquer um. Claro. Né? E se a gente fosse medir, né, porque é muito interessante, você já observou que a gente chama dor de cotovelo. É só porque a gente fica tomando uns drinks e curtindo a e dor curtindo do cotovelo do cotovelo, mas no balcão porque essa do bar. dor é uma dor daqui. É uma dor da alma, é uma dor do coração. Então, dor é difícil de mensurar, porque como é que você vai medir o sentimento do outro? Sua filha está seguindo a mesma... Ela está na Marinha. Ela está seguindo a carreira militar, não a carreira médica. Essa ela não quis seguir. Mas, evidentemente, foi sob sua influência. Eu nunca forcei meus filhos a fazerem nada. Eu sempre disse para eles que eu queria que eles fizessem aquilo que os fizessem felizes. Mas que o que eles escolhessem, que eles fizessem da melhor forma possível. Você repetiu seu pai, é isso? É isso. Não foi isso que seu pai disse? É isso. Sempre fazer. Escolheu. Faça o melhor. Se dê. Se doe. Seja realmente a sua paixão. E eu acho que tem que ser assim. E é a paixão da sua filha? Eu acho que sim. Ela é mais fechada ainda do que eu. Mais fechada? Não é. Desculpe a surpresa. É que eu acho você extremamente discreta, mesmo. Elegante, discreta. E sempre foi assim. Comedida. Comedida. É isso? É. Ela é mais? Ela é mais. Ela tem namorado? Tem namorado. É? Também está com 27 anos, né? Está na fase, realmente. Não diga isso. Você pode desiludir um monte de gente com a mesma idade que não tem namorado. Você sabe que é uma coisa difícil hoje em dia. Hoje em dia as pessoas não estão mais, parece que procurando, né, essa parceria, né? Estão uma tendência muito grande a ficarem solitárias. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que aí tem todo tem tantas mudanças, tem o contato virtual, é tem isso que eu ia tudo dizer, no meio. tem muito contato virtual, né? E as pessoas não se falam mais, não se olham no olho. Eu acho isso importante. Antes de ir para um assunto bastante, vamos dizer, impessoal, no sentido de que não tem a ver com a sua vida pessoal, eu quero terminar ainda falando de família. Eu li que a sua religião é a espírita. Eu gostaria de saber se, de verdade verdadeira, se foi uma religião que você procurou depois da morte do seu marido ou se é anterior a isso? Não, é anterior. Na verdade, eu cresci como católica, apostólica romana, fui crismada, batizada, tudo que é religião apostólica romana manda. Mas depois eu comecei a questionar algumas coisas. E eu não conseguia entender por que as pessoas, algumas têm tudo e outras não têm nada. Porque algumas crianças nascem já cheias de problema e outras pessoas estão bem, né? Então, essas dúvidas e essas necessidades de continuar acreditando, de continuar tendo fé, fizeram com que eu buscasse
alguma coisa. E foi, então, no Espiritismo, Que pelos você obteve as livros, melhores respostas. pelos livros de Allan Kardec, que eu consegui compreender os porquês da vida. E aí ficou mais fácil. Seus filhos seguem a mesma religião, não? Eles também têm toda a liberdade de escolher o que eles quiserem. O que nós fazemos lá em casa já há algum tempo é, semanalmente, nós temos um dia que nós nos sentamos à mesa para, então, fazermos a nossa, vamos dizer assim, nossa conversa com Deus. Ah, É. Interessante. Então, às terças-feiras, à noite, nós fazemos o culto familiar. Mas quantas pessoas são? Geralmente sou eu, meus filhos e a minha sogra. Porque eu não tenho mais marido, mas continuo com a sogra. Bom, se continua com a sogra, quer dizer que você não se interessaria mais por namorar e se casar de novo, eventualmente. Eu não estou procurando, Gabi, entendeu? Mas, se O acontecer... futuro a Deus pertence, eu sempre digo isso, né? A gente nunca sabe o que está reservado pra gente. E aí... Você não está fechada para a não vida estou nesse fechada sentido. para a vida, em sentido nenhum. Eu acho que a vida tá aí, ela é para ser vivida. Enquanto nós estamos aqui, né, nesse caminho, a gente tem que estar aberta para tudo. Até a gente tem que entender todas as coisas, inclusive, que estão acontecendo à nossa volta, né? A gente não pode, senão a gente morre em vida, não pode ser assim. Claro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Agora vamos para aqueles outros assuntos. A presidenta Dilma Rousseff, ela vem abrindo espaço para a participação de mulheres em muitas áreas do governo. Eu gostaria de saber a sua opinião. O que é que você acha desse reconhecimento do papel feminino na sociedade e de que maneira ele vai se refletir nas Forças Armadas, por exemplo? Ela é uma pessoa... uma mulher, né, como nós, que conseguiu alçar esse posto, mais do que importante, né? Emblemático mesmo a posição dela. Que nós todos respeitamos e que temos uma grande admiração por ela. E é lógico que ela, como mulher, que se reconhece, né, como pessoa importante, que entende que todas nós temos essa capacidade. E que se não estamos lá, é que muitas vezes nós mesmas não conseguimos nos ver como pessoas capazes. Eu acho que nós temos essa dificuldade de nos reconhecermos como profissionais. Nós, que eu digo, as mulheres de uma maneira geral, né? Nós já conseguimos nos reconhecer como pessoas que chegam em postos importantes. Mas as mulheres, de uma maneira geral, têm a autoestima um pouco diminuída. Então, esse reconhecimento da presidente, com certeza, é extremamente importante. Vamos falar de Forças Armadas. As Forças Armadas, elas servem, assim como os médicos, elas servem à população para manter a paz e fazer a guerra, certo? De preferência sem fazer a guerra, mas havendo necessidade, temos que estar preparados para tal. Pois é, outro dia eu tive aqui um roqueiro, um jovem roqueiro, e ele compôs uma música, e uma das coisas que ele dizia na música era que ele não entendia como é que se podia chegar à paz passando pela guerra. Como é que se faz guerra para conseguir a paz? Esse é um assunto resolvido na sua cabeça? Eu acho que sim, é um assunto resolvido, porque, na verdade, as Forças Armadas, elas não estão para fazer a guerra. Elas estão, muito pelo contrário, para manter a paz. E, evidentemente, se houver uma ameaça à soberania nacional, elas têm que estar preparadas para defender a todos nós. Eu me lembro de muitos anos atrás tomar conhecimento de uma rixa entre as armas. Eu queria saber se ainda existe. Fala de verdade verdadeira. Não tinha uma coisa de que o pessoal da Marinha era meio nariz em pé, ou eram os da aeronáutica e que não se davam bem com os do exército? Olha, eu acho que no momento isso é uma coisa que se ouve, não está mais acontecendo. Mas você sabe disso.
As pessoas têm um problema sério, né? Todos querem ser bons e que há uma certa competição entre as pessoas de uma maneira geral, isso é normal, mas no momento atual, nós estamos vivendo um momento muito, muito bom para as três forças. Os trabalhos estão realmente sendo juntos, unificados, as pessoas estão... mudamos, né? Graças a Deus, né? Eu acho que é sempre importante esse caminhar. E eu acho que esse momento está muito bom, muito bom. Já há algum tempo, já há uma grande cooperação, inclusive em relação a essa parte de atendimento médico, por exemplo. Já há muito tempo a gente já tem em alguns locais... É o Hospital da Marinha que atende as outras forças, em outros locais é o Exército, em outros locais é a Aeronáutica, dependendo de quem tem mais capacidade de atender. Então, há uma interação bastante profícua entre as três forças. Deixa eu fazer uma outra pergunta delicada. O Exército já anunciou que vai abrir espaço para as mulheres nas frentes de combate. Nós esperamos que isso fique só no campo do treinamento. Mas eu gostaria de saber se a Marinha pensa em fazer o mesmo. Claro que sim. E você consegue pensar em mulheres pegando em armas? Eu acho que isso, na verdade, atualmente, a gente nem precisa mais pensar, né? Isso já é uma realidade mundial, né? Eu acho que essa coisa talvez esteja um pouquinho mais lenta aqui no nosso país por causa da nossa própria cultura, né? Nós temos todo um ambiente socioeconômico que é diferenciado aqui. Mas se nós pensarmos direitinho, a gente pensa que a gente é atrasado, né? Mas a gente não é nem um pouco atrasado. Por quê? Porque, se a gente for pensar no voto, quando é que as mulheres começaram a votar aqui no Brasil? 1932. Sabe quando elas começaram a votar na França, o país da liberdade? Não. 1944. Será que nós somos tão atrasados assim? Não. Nesse sentido, não. Então, se nós já temos voz há 80 anos, ainda é muito pouco tempo. Essa voz, ela vem crescendo, né? E a gente está chegando onde a gente precisa chegar, junto, trabalhando em conjunto com os nossos amigos, os nossos irmãos, os homens dessa pátria, agora, 80 anos depois, porque é o tempo que a gente precisa para que a cultura realmente entre na cabeça das pessoas, a modificação seja absorvida, entendeu? Eu penso dessa maneira. Então você acha justo e até interessante que as mulheres também peguem em armas? Claro, eu acho também. Mas é importante que isso tem que ser da pessoa. Nem todas as mulheres gostariam de fazê-lo. Nem todas as mulheres gostariam de saltar de paraquedas, mas uma grande parte gostaria. Nem todas as mulheres gostariam de ser piloto de avião, de caça, né? Nem todas gostariam de pilotar uma Fórmula 1, mas algumas gostariam muito. Então, tem que ser um pendor. Eu acho que para ser militar... Um pendor e não uma obrigação. É isso que você está dizendo? Mas para ser militar... Tem que ter obrigação. Tem que ter pendor. E tem que considerar isso como uma responsabilidade. Mas esse pendor, ele não depende de sexo, ele independe de sexo. Talvez os homens tenham um pouco mais de pendor do que em quantidade, né, em termos de quantitativo, do que as mulheres. Talvez mais testosterona, Talvez. Que é o hormônio da agressividade. Agressividade no sentido de impulso, de... Os homens têm esse impulso mais, não é? Mas nós mulheres também temos. Eu acho que algumas mulheres, em especial, talvez tenham até mais pendor do que alguns homens. Você percebe na sua filha, por exemplo? Assim, pendor para a guerra, não acho que ela tenha grande pendor para a guerra. Mas também não acho que meu filho tenha, tanto que ele não é militar. Seu filho faz o quê? Meu filho atualmente está fazendo tecnologia da informação. Mas já fez desenho industrial e agora está aprimorando, né? Mas ele também não tem pendor. Tem menos do que a minha filha. Então, não é uma questão de sexo, é uma questão de pendor. O que falta para você na carreira? Dentro do meu quadro, né?
e do médico, né? Médico, dentro do corpo de saúde, o quadro de médico só é que vai ao almirante. E dentro do quadro de médicos, acima só tem o vice-almirante, que é só temos um, que é o diretor de saúde da Marinha. Então falta ali esse cargo. Só esse. E você quer esse cargo? Esse é cargo que se chama? É título, é o quê? É um cargo importantíssimo. O que foi que você adquiriu agora a partir do contra-almirantado? É assim que se diz? Como é que se diz? É contra-almirante? É o círculo dos almirantes, né? Dos oficiais generais. E o que distingue é a platina. Que você não tinha antes. A platina que eu tinha antes era de mar e guerra, que são 4 listras grossas. Essa é bonitona, hein? Não é? É bem bonitona. Com todo respeito, é um bate-bola, jogo rápido aqui, tá bom? Minha família é... Maravilhosa. Democracia a gente tem. Democracia? Democracia a gente tem em cada momento da nossa vida, porque são as escolhas que fazemos, né? A guerra é... O grande mal da humanidade. Já a paz. É o que devemos buscar sempre. Na medicina, eu... Na medicina, eu sempre fui uma grande apaixonada. Meu maior sonho? Meu maior sonho é ser feliz em cada momento. Na política, eu... Eu sou a política. A política. As mulheres... As mulheres precisam se autoconhecer. E Dalva Mendes por Dalva Mendes? Sou eu. Qual é o seu maior defeito, Dalva? Acho que é Preguiça? preguiça. Querida, parabéns, muito obrigada. Represente-nos vibrantemente lá, tá? E volta aqui no... Como é que é? Agora é o vice-almirantado. Esse vai ser complicado. Não, tô te esperando aqui. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.